Dois grandes craques estão em risco ali, ou seja, Pedro e Arrascaeta. Como é que andam essas negociações? Vamos saber no fundo ali dos bastidores como é que anda essa questão da renovação, se vai sair, se não vai, vamos ver o que vai acontecer. Bom, meus amigos, vamos também falar sobre a atualização de Jorginho. Muita gente perguntando, o Jorginho vem, Fábio? O Jorginho não vem? Quando é que o Jorginho chega? E teve uma situação aí que foi meio grave com o Jorginho. Também não vamos falar desse vídeo aqui também. E a bola tá quicando. Muita gente perguntando aí, muita gente preocupada com o seguinte tema. Será que Felipe Luiz poderia ainda aceitar uma proposta da seleção brasileira? E o Jorge Jesus livre no mercado? O que tem a ver essa relação aí dos dois nesse momento que está acontecendo? Mas antes de falar sobre tudo isso aí, meu amigo, minha amiga, já te peço o teu carinho de rubro-negro para rubro-negro. Vamos lá, galera, vamos se inscrever no nosso canal. É de graça, você não vai pagar nada, você vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Clica nesse botãozão aí, se inscreva e mete o dedão aí e ajuda a gente aqui, assim também como você tem que dar o like aí. Mete o dedão no like, o like ajuda o nosso trabalho a difundir. E põe a tua opinião aqui, que é importante para a gente ler, saber o que você está pensando disso tudo. E também não deixe de acionar o sininho para vocês receberem as notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias em nosso canal, né? Bom dia, galera. Bom dia, véspera do jogão Flamengo e Cruzeiro. Amanhã pela 7ª rodada do Brasileirão, né? Começou ontem, na realidade, com um empate entre São Paulo 0, Fortaleza 0. Foi um bom resultado para a gente, já que os dois vinham ali brigando também para chegar às primeiras colocações. O empate ajudou a gente. Mas o Flamengo amanhã vai vir completo, deve vir completo. Com a única dúvida do Felipe Luiz nessa questão contra o Cruzeiro é ali na questão da lateral esquerda. Alexandro já está liberado, mas o Felipe Luiz ainda tem essa dúvida, se entra com Ayrton Lucas ou se vem com Alexandro. Eu até gostaria de ver o Alexandro, que joga pra caramba, apesar de vir nessas lesões aí sequenciais, mas é um jogador que faz um diferencial tremendo. Quanto ao Flamengo ali no meio de campo, é o quarteto mágico que vem ali, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, o nosso Pedrão, o nosso Pedro que está arrebentando e que nós já vamos falar sobre ele aí, né? E todas as cargas de ingresso entre Flamengo já foram vendidos, né? O que pertenceu ao Flamengo ali, cerca de 4 mil. A diretoria, o Cruzeiro e o Flamengo sempre se deram bem, a diretoria sempre se deram bem, e com isso cria ainda bem um clima de paz, né? Torcidas, como a diretoria de ambos os times ali se dão muito bem, então amanhã vamos ter um clima de paz. Lógico, vai ter aquela gritaria do Cruzeiro, vai ter aquela gritaria do Flamengo, mas vai ser uma questão ali de harmonia, né? São duas torcidas, são dois clubes que se entendem perfeitamente. Meus amigos, vamos atualizar sobre Jorginho. Fábio, Jorginho vem, Jorginho não vem. Como é que está essa situação do Jorginho? Bom, segundo as informações, é que a irmã do Jorginho chegaria agora, início de maio, para ver questão ali de arrumar casa, aquelas questões todas burocráticas que precisam para a pessoa tomar a decisão e se mudar. E aí a previsão, o Arsenal, gente, não quer liberar o Jorginho antes do final da temporada deles. Quando é a temporada deles? Final de maio, ali pelo dia 30 de maio, 31 de maio, seria o final ali da temporada e ele chegaria com muita rapidez, teria que chegar muito rápido para poder, né, iniciar com o Flamengo e participar do Mundial de Clubes da FIFA, que é o que o Flamengo tem o interesse. Bom, mais uma observação aqui, você já deve ter visto, que aquela lesão na costela do Jorginho, cara, não foi uma coisa simples não, hein? Houve até uma perfuraçãozinha ali do pulmão, numa parte do pulmão. Mas segundo o técnico do Arsenal, o Arteta, diz que ele está bem e poderá até ser relacionado agora para o próximo jogo das quartas de finais contra o PSG. Lembrando vocês, meus amigos, que o Arsenal perdeu em casa para o PSG. E agora vai jogar na casa do PSG, precisando urgente de uma vitória. Eu acho complicado, hein? E talvez essa eliminação do Flamengo, do Arsenal,
ajude até um adiantamento da vinda do Jorginho. Mas, segundo a diretoria do Flamengo, segundo o Jorginho, os staff do Jorginho, a coisa está acertada. O problema é o tempo de chegada que o Jorginho teria para vir para o Flamengo. Bom, a gente vai atualizando cada vez mais, mas, por enquanto, a situação é essa. Jorginho é uma contratação que tanto o Flamengo como os staff deles estão dando como certa. Bola quicando. Ainda há uma questão aí de dúvida e uma questão aí de preocupação, principalmente do lado dos torcedores. O que acontece? De fato, o Al Hilal, você já sabe, rescindiu o contrato com o Jorge Jesus. E ele está quicando na área. Está quicando na área, torcendo para a CBF ir lá, dar um chute, marcar o gol e chamá-lo. Que é a vontade louca a questão do Jorge Jesus assumir a seleção brasileira. É um desejo dele imenso. Como ele falou, no Brasil eu gostaria muito de voltar para o Flamengo ou seleção brasileira. E aí fica esse imbróglio da CBF. Bom, mas pelo outro lado, né, o Felipe Luiz, que vem fazendo um bom trabalho no Flamengo, pode ainda receber um comunicado da CBF oficial de um convite para assumir a seleção. Isso ainda pode acontecer? Claro que pode. Felipe Luiz vai aceitar? Cara, segundo o Felipe Luiz, disse que quer ficar muito tempo no Flamengo, tem um trabalho sério para fazer no Flamengo, mas será que se chegar uma carta oficial da CBF, será que isso aí não vai mexer um pouquinho? E com essa relação? Então, muita gente já está ligando Jorge Jesus solto no mercado. Caso o Felipe Luiz aceite aí uma proposta da seleção brasileira, e aí o Felipe Luiz iria para a seleção brasileira, o Jorge Jesus voltaria para o Flamengo. Gente, calma, que tal um nó? Vamos tirar esse nó da cabeça de vocês. Eu não acredito muito na ida do Felipe Luiz para a seleção brasileira. Eu não acredito. A situação que a seleção brasileira ainda não comunicou, não fez o comunicado chamado de Jorge Jesus é objetivo, bem visto, o holofote, que é coisa política. Tem questão de jogadores ali, que talvez o Jorge Jesus não o chamaria para participar dos jogos da seleção brasileira. Então, é exclusivamente política, isso está na cara. Mas eu não acredito que, eu particularmente, só que na cabeça das pessoas, a gente não sabe o que passa, mas eu não acredito, como o Felipe Luiz já falou, que quer ficar muito tempo no Flamengo, eu não acredito agora, e nem seria uma boa, para não queimar o nome do Felipe Luiz e assumir uma seleção brasileira. Eu penso dessa forma. Então, calma, que essas coisas aí ainda vão rodar, mas não vai haver esse troca-troca, que as pessoas estão desesperadas, perguntando e querendo saber o que pode acontecer. Meus amigos, 2 craques ali na risca da linha. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que Pedro tem um contrato com o Flamengo um pouco mais longe, até 2027, mas o Flamengo, antes dele sofrer aquela lesão, que ficou aí afastado 7 meses, tinha prometido, a diretoria passada, uma renovação com o Pedro, aumento salarial e tudo mais. E o que acontece? O Pedro, entre os jogadores ali de elite, vamos chamar assim, e até aqueles jogadores que estão mais na reserva, o Pedro recebe muito menos valor financeiro do que eles. Então, a diretoria, os staff do Pedro, empresários do Pedro, querem que ele dê aquela reformulação, que veja com carinho, que mexa no salário dele, né, para equiparar com os grandes que ganham ali, como o Gerson, como o próprio Arrascaeta também, mas como o Gerson, como o Bruno Henrique. Tem jogadores ali, galera, que estão na reserva, que ganham mais que o Pedro. E aí, o que acontece? Pedro está sendo sondado por times ingleses, vocês sabem disso aí. Então, há um perigo do Pedro sair agora no Flamengo. Bom, o Pedro não quer, o Pedro se sente bem no Flamengo, ele quer ficar no Flamengo, ele é Flamengo, mas a diretoria vai ter que correr nessa questão, mesmo que o contrato dele vá até final de 2027, ele quer uma reparação salarial. E o Boto disse que vai fazer isso, vai conversar, como conversou com o Gerson, conversou com o Marcão, o pai do Gerson. O que acontece agora é que o Boto vai levar essa situação para o BAP. Na questão do Arrascaeta, que tem contrato até o final do ano que vem ainda, também é sondado pelos times.
E aí também querem uma equiparação salarial melhor para o Arrascaeta, querem que o Arrascaeta faça um contrato aí de pelo menos 3 anos, que seria quase assim a aposentadoria, como o Arrascaeta falou que gostaria de se aposentar pelo Flamengo. Mas na questão do Arrascaeta, o que parece é que a diretoria quer esperar essa temporada, ou um pouco mais à frente dessa temporada, para saber a situação física do jogador, como ele vai se comportar, mas ele diz também que vai resolver a situação. Meu ponto de vista, nós não podemos perder nenhum dos dois jogadores. A verdade nua e crua é, são os dois craques. Um é gênio de armação, de conclusão, o outro é artilheiro, né? Artilheiro, e já vai ser artilheiro em breve. Olha que eu estou falando muito em breve do Campeonato Brasileiro, porque ele, em 5 jogos, e não entrando totalmente, só um jogo que ele jogou mais tempo, já marcou 4 gols, que é o caso do Pedro. Já o Arrascaeta é o mestre, é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele com uma perna só, gente, ele decide, ele marca, ele serve, ele faz gol, ele faz toda a situação. Então são 2 craques que a diretoria do Flamengo tem que olhar com bons olhos, mas na minha opinião, tudo vai se resolver e os dois vão ficar. Mas gostaria também de ler aqui a sua opinião do que você acha. Meus amigos, obrigado pelo carinho. Vamos ficando por aqui. Não deixa de ajudar a gente aí. Saudações rubro-negras. Valeu!